Olá, turma. Eu vou sequenciar com vocês aqui o assunto relacionado às citações que são a base, na verdade, que é a base esse assunto, para essa parte de ABNT, que vocês vão utilizar muito ao longo do curso, na produção do trabalho final de vocês posteriormente, e que sempre tem sido cobrado essa questão nos trabalhos que vocês já têm feito, e muitos têm dificuldades quanto a isso. Então, nós vamos sequenciar essa parte que faltou da citação indireta e da citação de citação, que a gente falou já no outro material sobre a citação direta, quando você reproduz naqueles dois critérios que nós passamos, os termos, o trecho de um determinado texto, tal qual o autor escreveu. Então, uma cópia de determinado autor, desde que seja dentro daquelas normas que a gente colocou, daqueles critérios, está correto dentro do texto. No caso de uma citação indireta, o que vai acontecer? Essa citação também é chamada de paráfrase. É utilizada principalmente quando o estudante ele faz uma conexão com o texto de determinado autor que ele está lendo. Só que aí, ao invés de copiar tal qual o autor escreveu, ele vai colocar aquele trecho, aquela informação que ele buscou naquele autor com as suas palavras, tendo o cuidado, né, de ao final observar, ou ao final, ou antes mesmo de introduzir aquela citação, tendo o cuidado de fazer referência ao sobrenome e ao ano daquela publicação, não tendo, portanto, a obrigatoriedade de colocar o número de página quando se trata de uma citação indireta. Aí eu coloquei aqui o exemplo de uma citação na qual o nome do autor, o sobrenome do autor é observado ao final, o sobrenome e o ano. Aqui nessa parte onde eu estou com o mouse. Pode-se dizer que a musicalidade é um dos traços mais característicos dos brasileiros. Aí abriu-se o parênteses, Menezes, 2009. Foi uma citação direta, ela não foi cópia. Então, mas só que eu preciso, né, aqui foi necessário observar de onde foi que eu me embasei para colocar essa citação. Também, uma outra forma de fazer, de utilizar essa citação, é colocar logo após eu ter enunciado aquele parágrafo. Aqui, por exemplo, onde eu estou com o mouse. Segundo Menezes, 2009, a musicalidade é um dos traços mais característicos do povo brasileiro. Então, nessa parte, nós colocamos o autor logo no enunciado do trecho, colocando o sobrenome fora do parênteses e colocando apenas o ano em parênteses. Então, tem essas formas aí de você utilizar, de você colocar, fazer o embasamento daquele autor que foi consultado. Nessa sequência, nós vamos ter aqui a chamada citação de citação. Eu faço já a ressalva para vocês consultarem aí no material os slides 13 e 14 das aulas 42 e 45, porque lá essa descrição ela está bem mais nítida do que eu estou falando aqui. É porque a gravação de tela não tem a qualidade na imagem, fica um pouquinho, fica claro, né, demais, não dá para vocês verem. Talvez uma sugestão é vocês, na hora que estiverem assistindo, ampliarem um pouquinho, caso ficar mais fácil. Se não, é consultar diretamente o material. No caso da citação de citação, essa vai se relacionar com a situação na qual você vai pesquisar num determinado autor e ali, quando você observa aquele trecho que é interessante ali para o seu trabalho como pesquisador de determinado tema ou para realizar a sua atividade normal, acadêmica normal, quando você observa que aquela citação, aquele trecho já é uma citação. Quando você passa essa citação para o seu trabalho, você vai simplesmente colocar lá que é daquele autor que você consultou, como é que deve ser?
Então, nesse caso, se aplica essa regra de citação de citação. Você vai colocar aquela citação, seja de forma direta ou indireta que você quer fazer daquele trecho, só que você vai colocar ou no enunciado ou no final, entre parênteses, né? Você vai ter que ter o cuidado de colocar de onde saiu aquele trecho e quem foi que citou aquele trecho. Porque você não é uma citação direta daquela fonte que você pesquisou. Por exemplo, aqui nessa parte que eu vou colocar o mouse aqui, aí houve olha só essa situação, isso aqui foi uma citação indireta de um determinado trecho que foi consultado. O pesquisador, o aluno que seja que estava pesquisando, foi procurar determinada informação sobre motivação. Só que quando ele foi observar, notou então que não era do Godinho e de Silva, diretamente de Godinho e de Silva. A citação ela era de Salanova, Untangas e Peiró, 1996. Então ele teve o cuidado de respeitar a origem daquela citação. Ele podia muito bem, talvez, caso ninguém fosse observar, ninguém iria corrigir isso depois, ele podia muito bem colocar só Godinho e Silva, daquele material que ele consultou de fato. Mas só que ele tem que respeitar essa busca que foi feita anteriormente, tem que levar em conta os autores que já estavam sendo citados por esse autor que foi esses autores que foram pesquisados. É um pouquinho complexo às vezes para poder vocês entenderem, mas é aquele ponto que eu sempre falo, é a prática. Então, toda vez que eu for fazer uma citação de citação, eu vou ter que citar o autor original que tratou daquele assunto e utilizar a expressão apud, que é uma expressão latina que significa citado por. Ou então eu posso utilizar de forma em português mesmo, colocar citado por. Nesse caso aqui ficou Salanova, Untangas e Peiró, 1996, apud, citado por, né, que significa Godin e Silva, 2004. Definem motivação como sendo uma ação endereçada a objetivos. Então, tem vários exemplos aqui. Esse tipo de citação não é também muito recomendada. Ela é mais no caso aí de conceitos, quando não se tem uma base direta sobre determinado conceito. Talvez a gente não vai achar diretamente aquele conceito no autor que a gente pesquisou, naquele artigo que a gente pesquisou lá no banco de dados. Então, você pode utilizar aquela citação que o autor que você está estudando utilizou, só que tendo cuidado de fazer referência à origem daquela citação. Tomara que vocês tenham entendido, e eu acredito que isso aqui vai ajudar demais vocês na produção do trabalho final, tá bom?